Olá, turma. Dando continuidade ao capítulo do livro O Sentido da Vida, nós iremos ver agora a página 42, que fala sobre o sentido da vida, o sentido do sentido. Eis aí algumas perguntas. Qual o sentido da vida? É nascer, crescer, amar, procriar, criar e morrer? Isso não faz sentido. O sentido do sentido. Conta-se que o filósofo britânico Bertrand Russell, que não acreditava em Deus e foi um dos pensadores mais importantes do século XX, permaneceu calado quando certa vez um taxista lhe perguntou qual é o sentido da vida. Como explicar esse silêncio de Russell? Será que ele, que havia lecionado em universidades na Inglaterra, nos Estados Unidos e na China, escrito vários livros de filosofia e recebido o Prêmio Nobel de Literatura, não tinha nada a dizer? Talvez, mas é mais provável que a resposta teria sido tão longa e tão complexa que naquele momento Russell preferiu não dizer nada. Em outra ocasião, esse mesmo filósofo, interrogado novamente sobre o significado da vida, teria dito: eu tendo a responder a essa pergunta com outra pergunta. Qual é o significado do significado da vida? Embora Russell, em alguns de seus escritos, tenha se esforçado para entender a existência humana em um mundo aparentemente absurdo, para alguns filósofos, a questão sobre o sentido da vida não faz sentido. Para eles, há algumas questões que fazem sentido e outras não. Por exemplo, que horas são em Pequim? Faz sentido, pois se pode esperar uma resposta determinada. Mas perguntar, que horas agora são no Sol? Pelo contrário, não faz sentido, pois somente atribuímos fusos horários para a Terra e não para o Sol. Seguindo esse raciocínio, faz sentido perguntar sobre o significado de um símbolo matemático ou de um sinal de trânsito. Mas, quando perguntamos o que significa a vida humana, as respostas são sempre confusas e incoerentes, porque, segundo esses filósofos, a própria pergunta não faz sentido. Imagine que você esteja montando um quebra-cabeça e tenha nas mãos uma peça azul. Na imagem a ser formada, ela pode ser um pedaço do céu, do oceano ou mesmo de uma parede azul. Como saber? Uma das possíveis maneiras é compará-la com a imagem da caixa em que vieram as peças. De forma parecida, para muitos filósofos, é possível responder à questão do sentido da vida juntando ideias em busca de uma resposta, que, se adequadamente formulada e entendida, deveria ser aceita por todos. Assim como a imagem de um quebra-cabeça montado é sempre a mesma, não importa quem o monte. Também, a verdade a respeito do sentido da vida seria uma só, independentemente de a conhecermos ou não. Mas há ainda outra forma de interpretar a solução do problema do sentido da vida. É possível também compará-la com um mosaico, que é uma imagem formada pela composição de pedrinhas coloridas. A partir de um mesmo conjunto de pedrinhas,
é possível compor inúmeras figuras diferentes. De modo análogo, para muitos filósofos, o sentido da vida não seria objetivo, isto é, não seria o mesmo para todos. Pelo contrário, cada um de nós encontraria ou fabricaria um conjunto de valores, conhecimentos e convicções que daria sentido à vida. Há ainda outra possibilidade: a recusa em aceitar que a vida faça qualquer sentido. Não se trata de negar a possibilidade de pensar filosoficamente a respeito da vida. Trata-se, sim, de reconhecer que a vida humana não passa de um absurdo, que ela não tem sentido algum a ser descoberto, ou mesmo a ser inventado. Trata-se de acreditar que o ser humano vive em direção ao nada, que é a morte, e que, portanto, nada faz sentido. Esse posicionamento filosófico é conhecido como nihilismo, da palavra em latim nihil, que significa nada. Nihilismo. O que é nihilismo? Nihilismo é uma doutrina filosófica que indica um pessimismo e ceticismo extremos perante qualquer situação ou realidade possível. Consiste na negação de todos os princípios religiosos, políticos e sociais. Nihilismo é a negação da vida. Os nihilistas criticam a existência, acreditando que tudo é falso e artificial. Portanto, desistir da verdade é um sintoma de indiferença à vida, um sintoma de doença mental nihilista. Então, aqui nós concluímos mais um tópico do tema o sentido da vida.